Fala galera, esse aqui é o Spark, voltando com tudo, nosso podcast do Ember. E hoje o tema é um dos temas mais pedidos da face da Terra do século XXI. Relacionamento, tô aqui com Gustavo Pink, Gustavo Rosa, Iago de Oliveira Chauhel. Pessoas que você conhece, até porque pessoas que não conhecem não assistem esse podcast até hoje. Espero que... E não assistem os avisos da igreja também. Então, cara, hoje vai ser um grande bate-papo sobre relacionamento. E eu já vou começar dando uma introdução aqui, depois quero ouvir. E é importante dizer que a gente ficou fora por um motivo muito especial, que o nosso querido virou pai. Ah, é verdade. Então uma salva de palmas, tá? Eu vou falar agora do ponto de vista de quem eu quero que case com a minha filha. Perfeito. Entendeu? Bom. Essa é a minha perspectiva agora de um pai de menina. Mas enfim... cara, eu tenho visto, escutado muita coisa e é um fato. Relacionamento hoje parece estar cada vez mais impossível. Parece que os dois lados querem coisas impossíveis uns dos outros e a gente parece estar saindo um pouco da realidade. E daí eu posso falar sobre coisas que eu tenho vivido no casamento já há 2 anos, mas eu quero ouvi-los também, de perspectiva, Iago como noivo, Gu como solteiro, falar das experiências de namoro que vocês tiveram, daquilo que... E aí a gente, como não tem representantes femininas aqui, a gente talvez foque bastante sobre a nossa perspectiva, sobre aquilo que a gente aprendeu, coisas que a gente tem vivido aí, de coisas que Deus tem falado para nós e aquilo que a gente tem visto também. Hoje acho que vale a pena compartilhar, mas assim, queria começar falando que é isso, tá muito difícil se relacionar no século XXI, no ano de 2025, e eu queria ouvir vocês sobre introduções. Olá pessoal, sou o Gustavo. Cara, você tocou num assunto muito legal, que é muito difícil, realmente. Porque existem muitas opiniões, eu acredito que as redes sociais hoje, elas ajudaram muito até ser um lado negativo da coisa, assim, né? Porque a gente gosta muito de se comparar. Então, hoje, quando a gente entra na rede social, a gente vê o relacionamento de outras pessoas. Eu, como solteiro, às vezes posso entrar e me comparar e me achar atrasado porque o casal está vivendo tal coisa, ou um namorado está vivendo tal coisa. E a gente acaba se comparando. Então, às vezes, até mesmo leva para um extremo de... Será que eu vou achar um relacionamento igual da outra pessoa? E a gente cria um padrão na nossa cabeça, de que tem que ser desse jeito. Fulano, sei lá, Deus desceu e falou para aquela pessoa que ela ia ter esse relacionamento, então eu acabo puxando isso para mim. Isso envolve muita questão de até mesmo identidade, né? Porque ter o entendimento da nossa identidade, a gente tem o entendimento de que às vezes as coisas não vão fluir do mesmo jeito que flui para outra pessoa, para mim. Então, eu tenho que ter um entendimento que as coisas vão acontecer de um jeito diferente até mesmo, né? Sei lá, conhecer alguém, até mesmo durante já de um relacionamento, durante um namoro, não vai ser no mesmo padrão de outras pessoas. Então, eu acredito muito que essa questão das redes sociais, até mesmo, né? Traz esse peso um pouco de comparação. Não sei se para o Iago pode ser assim, já passou por essa experiência de ter que se comparar com um relacionamento e até mesmo levar a um extremo ou outro extremo, né? Pode falar um pouco sobre isso também. Muito bom, concordo bastante. Mas acho que eu até iria um pouco mais para um outro lado, não fugindo de relacionamento, né, mas ampliando um pouco mais, porque está muito difícil se relacionar de forma geral, né, com um amigo, e, enfim, de forma geral, até às vezes com Deus, enfim. E algo que eu tenho pensado muito é que relacionamento exige muita maturidade, porque você tem que ceder o tempo inteiro, sabe? Independente se é num namoro, se é num casamento, se é numa amizade, ou se é no meu relacionamento com Deus, de abrir mão do meu orgulho ou qualquer coisa do tipo. Então, pensando em relacionamentos amorosos, o que eu diria é que talvez se você não está disposto a crescer e a amadurecer, nem entra. Porque às vezes a gente entra muito mais para um conforto, para tentar se encaixar em alguma coisa e também, de certa forma, começar meio que idolatrar um pouco a questão de estar com alguém, do relacionamento com alguém, mas às vezes a gente entra num relacionamento sem estar minimamente preparado para isso, né? Então, meus relacionamentos anteriores, eu vejo que sim, tinham muitos motivos que cooperavam para isso, mas pela minha imaturidade eu não soube lidar com muitas coisas. Então... acho que a questão da maturidade também é algo que influencia muito. E porque as coisas estão muito mais rápidas, a gente começa a querer respostas rápidas, processos mais rápidos, atalhos, e a gente não para crescer nesse processo de amadurecimento, para ter uma base sólida como indivíduos para poder entrar no relacionamento, né? Até lembro muito da frase do
Escolhi Esperar, né, do Nelson. É Nelson, né? Nelson. E aí ele fala que relacionamento não são duas metades de uma laranja, mas são duas laranjas completas que se juntam para fazer um suco de laranja, né? Então a gente fica tentando buscar a nossa metade e, cara, não existe a nossa metade, não vai encaixar porque ninguém encaixa com ninguém porque não existe ninguém perfeito para nós. Então, quanto antes a gente entender isso, mais fácil é o nosso processo de amadurecimento para a gente conseguir entrar num relacionamento de forma saudável. Senão a gente vai começar a se comparar o nosso companheiro, comparar o relacionamento ou qualquer outro tipo de coisa. E até para mim, olhando para a minha história e para a minha construção de família, enfim, às vezes é muito fácil me pegar na comparação de pegar a minha família com outras famílias, sabe? Do relacionamento que, por exemplo, você tem com seu sogro. Aí comparo com o meu relacionamento com meu sogro. Ou com o relacionamento que a minha noiva, a Jaque, linda, maravilhosa, tem com a minha mãe ou com meu pai, que nem aqui tá, sabe? Então, tipo, às vezes... Ele não morreu, pessoal. Isso, meu pai não morreu, meu pai está fora do país. Perfeito. É bom ressaltar isso, né? De repente o pessoal, nossa, caraca, órfão. Meu pai que não tá mais aqui entre nós. Isso, exatamente. Mas acho que é muito importante ter isso em mente, que é uma posição, vou deixar assim, para pessoas maduras ou que querem amadurecer pelo menos. Perfeito. Esse ponto aí é interessante, né? Eu que sou casado posso falar também com bastante propriedade. Relacionamento é coisa de homem e de mulher, não é coisa de menino nem de menina. Porque às vezes a gente escuta muitas histórias, desde contos de fadas até contos de fadas gospel, por exemplo, né? Verdade. Eu, por exemplo, quando eu comecei a namorar, eu namorei muito cedo. Eu não recomendo pra ninguém. Eu comecei a namorar com 15 para 16 anos. E daí eu ouvia várias histórias, assim, dentro da igreja, do tipo assim, namorou 8 anos, daí casou e tal. Tipo assim, putz, E aí, tipo, rolava uma crença de que isso poderia dar certo. E isso é a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. Então, a primeira coisa eu não era homem, então eu não tinha que estar namorando, porque a gente precisa também partir do pensamento da escada. Se você, pessoalmente, não está pensando em casar, não tem como namorar. Se você não está pensando em casar, não tem como pedir em casamento. Então é tipo uma escada. Que uma coisa tem que estar ligada à outra, né? E eu percebo que as pessoas não calculam um pouco desse preço de amadurecer, como o Iago falou, porque amadurecer é um preço, né? Ser homem custa. Você trabalhar, responsabilidade, você ter palavra, isso é uma coisa muito rara na nossa geração, e isso acaba afetando todo. Então eu sinto hoje, talvez, uma geração que não é que tem dificuldade de se relacionar apenas, né? E aí a gente vai descendo para vários níveis, né? A gente tem uma geração que não quer crescer. Então, tipo assim, eu trabalho, eu ganho super bem, mas eu quero morar com os meus pais pro resto da vida. Tipo, eu não quero pagar conta pro resto da vida, tá ligado? Tipo, não quer assumir responsabilidade. Não quero assumir responsabilidade. Eu ganho bem e tal, agora, em vez de eu, tipo, sei lá, investir em alguma coisa que vai trazer retorno, não, só quero viajar, tá ligado? Tipo assim, só quer prazer momentâneo. Exatamente. Ou, por outro lado, assim, que é talvez algo que aconteça ainda mais na nossa cidade. As pessoas têm uma mentalidade, e eu vou ser bem direto para falar sobre isso, mas é escrava do trabalho. E aí a gente pode conversar um pouco mais disso depois, mas eu sinto, na verdade, que existe também esse conto de fadas e da nossa geração, principalmente da parte do homem, da mulher também existe bastante, mas principalmente do homem eu vou ficar milionário até os 25 anos, aí depois dos 25 anos eu vou daí pensar em ter família e tal, vou pensar em ter filho, e a gente simplesmente esquece que se relacionar, casar, povoar a terra primeiro é um mandamento de Deus. Claro que a gente não vai fazer isso levianamente, mas essa ideia que permeia a nossa mente de vou ficar milionário e tal, parece que vai postergando tudo. O verdadeiro propósito da vida da pessoa, exatamente. Que é construir família. Né? Só para recapitular, de um lado a gente tem
pessoas que não querem saber de responsabilidade e do outro, pessoas que pensam tanto na responsabilidade que querem viver uma vida perfeita para depois estar pronta para se relacionar. Então, e por incrível que pareça, daí essas duas pessoas vão acabar achando que vão se gostar ainda, né? Tipo, acaba se encontrando e você fala, pô, vou começar a conversar com essa pessoa. Daí você tem a pessoa que quer deixar tudo perfeita e a pessoa que não quer responsabilidade nenhuma. Acabam se gostando, começa a conversar, daí não dá certo, começa a falar mal do outro para toda a igreja, para toda a faculdade, para todo o trabalho, e daí, enfim, tretas. Que isso, para mim, é um retrato da geração. Daí eu queria ouvir de vocês, como vocês enxergam que é, na prática, o retrato dessa geração de nós que estamos aqui falando, de conversas que a gente ouve, de relações que a gente teve, do porquê que parece estar tão difícil um homem e uma mulher se relacionarem nesse sentido de conectar, sabe? De conectar visão, propósito, valor, trabalho, futuro. São dois extremos de novo, né? Você vê que existe como você falou, né? O cara que está esperando tudo perfeito, o ambiente perfeito para dar certo, e ao mesmo tempo, sei lá, algum cara que não se move e é acomodado. Você tá falando de relacionamento gay? Não, falando puxando pro lado do homem, né? No sentido assim. Falando puxando do homem no sentido. Até né? porque se você falasse de mulher aqui nesse podcast, comentários. Mulheres que estão assistindo aí, ó, cadê? Que câmera eu olho? Coloquem nos comentários aí seus achismos. Seus achismos também vai ser legal. Mas, assim, eu falo isso por viver muito nesse ambiente e também ter muito esse pensamento de me cobrar muito, às vezes, para um ambiente perfeito, né? E é um extremo. O ambiente perfeito pode demorar anos para chegar. E o que é o ambiente perfeito na realidade, né? Pô. O que é o ambiente perfeito? Qual que é o conceito disso? É ter, sei lá, meu carro do ano, eu já ter milhões na conta, já ter, sei lá, 1000 conquistas, mas ao mesmo tempo existe o processo de você construir aquilo com a pessoa, o que é muito legal, o que é muito bacana também, né? Eu falando mais pro lado do homem específico, a gente se cobra muito. Você é pai... Mas também tem outro ponto. Por conta desse ambiente, as mulheres também esperam isso dos homens. Esperam, exato. Que o homem seja milionário aos 25 anos, tenha carro, casa, seja incrível, te leve para Paris amanhã, te leve para a Copa de 2026 para assistir, tudo pronto já. Exato. Então, tipo assim, além da cobrança pessoal, ainda tem a cobrança da outra pessoa, e aí pode ser homem e mulher nesse caso, cada um com essa expectativa um do outro, mas rola um pouco disso, dessa perfeição do outro, de achar que a pessoa tem que estar pronta, e é para nós mesmos, como você estava falando. Exatamente. E isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente começa a entrar em relacionamentos que não fazem o menor sentido, e a gente começa a tentar visualizar coisas que fazem sentido. Né? Então, acho que uma parada que atrapalha muito para as pessoas conseguirem se relacionar de fato é não ter uma clareza de propósito, sabe? Não ter uma clareza do tipo de pessoa que quer ser, aonde quer chegar, porque isso influencia muito. Né? Então, eu lembro que eu estava conversando com uma amiga minha, que ela estava pedindo conselho sobre isso e tudo mais, e aí eu falei que no meu processo de escolha, o que eu pensei foi muito mais na questão do homem que eu quero me tornar do que a pessoa com quem eu quero estar. Sabe? Isso me ajudou muito para entender que eu precisava de alguém para me ajudar a construir o homem que eu quero ser. Sabe? Eu ainda não sou o homem perfeito, eu ainda não estou pronto para viver as coisas que eu quero viver, mas por isso que nós estamos procurando alguém para caminhar junto, para construir, para moldar o meu caráter. Então, é por isso que a questão da maturidade também entra muito nisso, porque agora que eu abracei esse desafio, por assim dizer, agora eu tenho que também ter abertura para permitir com que isso aconteça. Perfeito. Né? Então... não ter essa clareza do que quer ser e o tipo de homem, enfim, no geral, acho que isso atrapalha muito. Sim. A outra coisa nisso é que isso te protege no relacionamento. Porque você já fez um acordo antes. Então, por exemplo, hoje eu sou casado. Tem coisas, às vezes, que a gente discute em casa, que a gente meio que conversa falando assim, ó, tava no contrato. Tipo assim... Ó, a gente namorou, a gente noivou, a gente casou. Lembra que quando a gente tava para noivar e tal, falando sobre casamento, a gente conversou sobre o que cada um sonhava, o que cada um tinha como objetivo, para que isso, teve tipo um assim, alinhamento, né? Exatamente. Não dá para você
casar ou se relacionar, claro, o namoro serve para aprofundar o teu conhecimento, para você definir o casamento ou não, mas não dá para chegar no casamento depois e você ter, tipo, medo de ter conversas difíceis. Porque se você não tiver conversas difíceis desde cedo, você vai ter conversas horríveis depois. E quando você estabelece essas conversas difíceis, isso protege os dois para chegar nessa conclusão. Então, assim, depois de casar, você fala, lembra que a gente conversou isso e isso sobre a minha personalidade, sobre os meus sonhos. Claro que depois que casa são nossos sonhos, isso está em conjunto, mas principalmente para construir o nós, você tem que colocar o eu na mesa. Tanto eu feminino, eu masculino, e daí você chegar, casamento, homem e mulher, para você chegar no contexto de, beleza, então nós temos um acordo. É verdade, amor, já sabia que você era assim assado. Então, porque no meio é muito fácil esquecer a correria, no dia a dia, no relacionamento também, porque senão, aí que tá um dos maiores problemas de relacionamento. A gente entra numa pilha de querer mudar o outro. Também, né? E daí, cara, a pior coisa possível é querer mudar o outro. É tipo assim, ela tem 80% do que eu gosto. Esses 20 dá pra mudar, tá ligado? E aí a gente acaba caindo nesse erro, assim. Eu gostaria de ouvir de vocês se vocês já tiveram alguma experiência assim, porque eu já tive. Eu já me relacionei também, aí tem um ponto interessante, isso que o Iago trouxe, que é uma dualidade. Você casa para se tornar também, porque ninguém está completo o suficiente. Porém, isso, um grande amigo me disse, isso, o pastor Igor Juncker, está nos Estados Unidos hoje, ele falou assim para mim, cara, você tem que casar você tem que namorar com a realidade. Não o potencial, né? Exatamente, não o potencial, porque esse potencial pode nunca chegar. E pior, essa pessoa pode ficar grudada em você, como se fosse apenas dependente de você. E daí, ela não é uma pessoa mais. Ela se tornou uma pessoa... Isso, tanto para mulher quanto para homem. Isso é um fato. Tem muito homem encostado e muita mulher encostada. Então, assim, o que acontece é que as pessoas ficam nessa expectativa de casar com o potencial, e o potencial pode nunca chegar, porque isso é uma decisão. Só que até essa decisão acontecer, você já está casado, já tem filho, e a pessoa nunca, entre aspas, se tornou aquilo que você tinha como expectativa. Não pode não então acontecer. Assim, você pode casar com a miragem ou você pode casar com a realidade. Por isso que eu sou muito a favor, falando agora como solteiro, por exemplo, até mesmo para um namoro isso é muito importante, né? Namoro é a fase de conhecimento ainda pré-noivado e pré-casamento. Mas, ao mesmo tempo, antes de você assumir algum compromisso, é interessante você conhecer a pessoa de fato, né? Então, tem muita gente, às vezes, que vai na emoção. Nossa, tal pessoa é sensacional. Às vezes, a pessoa passa uma imagem tão boa para você, porque, querendo, não é a conquista. É o momento quer passar a imagem boa, mas e... Junta a fome com a vontade de comer. A fome com a vontade de comer. Enfim, mas e os defeitos, né? Os pontos a melhorar que aquela pessoa tem, que ela não está te mostrando, entendeu? Então, isso é muito importante, você ter essa ciência. É uma decisão realmente racional. Sim. Não é algo somente emocional, porque aquilo você vai levar para a vida. Eu conheço casados já, conheço pessoas que casaram, e o cara era X, a mulher era Y. Durante o casamento ele descobriu que ela era Y, que ela era desse jeito. Às vezes um pouco que desagradava ele, um pouco mais estressada e frustrado. Mas, cara, essa foi sua decisão. Você tomou essa decisão. Você tem que arcar com isso. Para o cristão não existe mais voltar atrás. Então você tem que trabalhar com isso e essa vai ser a sua vida, meu amigo. Essa é outra miragem do crente, né? Vou namorar e casar em 6 meses. Isso, exatamente. Mais uma miragem do crente. Tempo, cara. E é muito raro, né? Muito raro isso acontecer. Para dar certo... é muito difícil. A gente vê acontecendo muito em ambiente missionário. Né? E que também nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. Já vi muito mas isso. A gente vê acontecer e, enfim, já vi alguns que deram errado, outros que deram muito certo. Então, às vezes é até perigoso brincar com essa roleta russa gospel, né? Exatamente. Mas o Gu até estava falando sobre a questão de conhecer e eu acho isso muito interessante porque muitas vezes a gente esquece da amizade.
né? De se tornar amigo, de conhecer a pessoa, de construir um relacionamento antes. E eu com a Jaque, a gente construiu uma amizade muito grande antes da gente começar a se relacionar. Né? Então a gente começou liderando juntos, depois a gente começou a conviver, conversava todo dia sobre Bíblia, sobre liderança, sobre as crises, sobre o dia a dia, enfim, a gente foi se aproximando e aí foi começando a gerar um interesse, né? E aí nesse meio tempo eu fui pra Kona e aí a gente parou de se falar e aí todo esse tempo eu tava lá tipo assim, Deus, não quero ficar caçando alguém, sabe? Eu quero viver algo natural. Eu quero conhecer alguém, virar amigo e nesse processo a gente se aproximar e começar a surgir alguma coisa. Aí voltei e encontrei ela de novo. Então, eu acho que isso é muito importante, porque senão a gente vai ver pessoas que estão começando a se relacionar amorosamente, mas nem se conhecem direito, sabe? Não sabe o básico sobre a pessoa e só entram nesse relacionamento esperando que vai surgir uma amizade boa disso. E às vezes não vai bater amizade, mas pode ser que a química tá lá no talo. Então, é um ponto muito importante. Eu até esqueci qual que era a sua pergunta anterior. Não, na verdade também, a gente tá num grande bate-papo, isso aqui não é uma entrevista. Isso. Não, mas é interessante isso mesmo, porque é isso que eu falei, assim, hoje a gente parece que quer se relacionar com miragem o tempo todo, né? Justamente por conta disso que o Gu falou no começo sobre comparações, então a gente vê tantos casais, tantas coisas. Recentemente eu tava lendo, eu não vou lembrar agora o casal, mas era um casal americano que, se eu não me engano, viveu, sei lá, tipo, anos vendendo sobre relacionamento. Então eles tinham curso, tinha palestra, tinha livro e tal. E eles, cara, ganharam milhões palestrando com essa imagem da família perfeita e tal. E daí, se eu não me engano, depois de 6 anos, eu não lembro o tempo exato que eles tiveram nessa caminhada, cara, eles divorciaram e, por incrível que parível, eles continuaram palestrando, cara, porque, tipo assim, palestrando sobre relacionamento, cara, tipo assim, então, porque eles tinham que terminar o contrato e tal, tinha um monte de contratos, os caras ficaram muito ricos, então tinha um monte de contrato para finalizar e eles estavam ainda fingindo que, tipo, tava perfeito, e no bastidor eles já estavam divorciados. Então, tipo assim, essa grande ideia de imagem, não só no relacionamento como em tudo, atrapalha muito a construção. E no Brasil, em específico, existe muito essa questão da idolatria, né? Perfeito. Então a gente vê casais, não vou citar, não sei se pode citar, tipo Zé Felipe e Virgínia, por exemplo, trazendo para um outro contexto. Pô, cara, eles eram idolatrados. Melhor casal que existe. Casal perfeito. Casa perfeita, nossa, filhos perfeitos. E olha o tanto de escândalo que a gente está vendo aí da Virgínia, Zé Felipe. Escândalo assim, tudo, né? Um pré-casamento não saudável para um pós-fim de casamento, né? Imagine a cabeça. Que Neymar pai. Só não é pior que Neymar pai. Imagine a cabeça dos filhos, das crianças. Vendo, pô, mas a mamãe estava com o papai ontem e hoje já está lá na Europa, vivendo outra coisa, o que é isso? Então, é loucura. Você vê que é uma parada totalmente que não é saudável e no Brasil a gente assim, né, o povo brasileiro, ele gosta muito de idolatrar. Então, cria esse estereótipo de, nossa, eles são perfeitos, então eu tenho que chegar nisso, eu só vou estar perfeito quando eu tiver com um cara, a mulher, né, milionário, ou o cara, quando eu tiver com uma mulher X, Y, Z, desse jeito, padrão. Então, existe muito esse padrão que não é saudável, vem dessa questão da comparação também, que não é saudável, né? Cara, tudo gira em torno um pouco da expectativa, né? Porque você pode ter uma expectativa dentro do limite saudável que é suprida e você pode também ter uma baita expectativa e colocar isso sobre as pessoas e ter uma baita queda. Uhum. Só que o que a gente não faz, eu lembro de ninguém vai assistir esse podcast mesmo, quase. Então. Eu lembro que eu fiquei muito bravo, cara. Que quando a Isadora Pompeu casou com o Thiago Maia, que eu acho que durou, tipo... foi tenso. 2 meses, sei lá. Aí ela fez um vídeo descendo a lenha nele. Eu lembro disso. Aí eu fiquei tipo assim, caraca, mano, alguém colocou uma arma na cabeça dessa menina e obrigou ela a casar com um cara? Era tipo o relacionamento de casta de antigamente, que era casamento arranjado, tá ligado? Isso. Então tem um monte de gente que não precisa casar, cara, dentro do namoro. Termina o namoro e começa a falar mal do cara ou da mina e piriri, pororó. Aí você fala assim,
você tá isenta de responsabilidade, né? Você se relacionou com a pessoa e você não quer levar ônus nenhum, né? Tipo, você só quer o Alecrim bônus. dourado, né? A responsabilidade é do outro. Então, cara, isso dentro do casamento acontece também. Casamento é zero perfeito. Isso acontece no casamento direto. De você ter algumas discussões, alguns descompassos, muito por conta da criação. Esse é a grande questão do casamento, é quando você tem criações muito diferentes, daí você tem vários hábitos, vários pensamentos que a pessoa jamais teve, ou teve o oposto disso, que você vai ter que chegar num lugar e falar assim, eu já tive essa conversa com a Pri já teve comigo, nós dois aceitamos isso aqui. E agora a gente vai ter que fazer algo com isso aqui. Então não é sobre quem está mais certo ou quem está mais errado. É o que a gente vai fazer com isso aqui. Porque a gente aceitou, a gente assinou o contrato junto. Sim. Eu acho muito louco também, porque aprende essa palavra nova, né? Agora eu gosto muito dela, tô falando direto. Sobre a gente ser muito ególatra. Né? E ególatra é como toma no gole tudo. Isso, é só no de golão. gole. Mas aí, juntando com isso, lembro muito de uma conversa que a gente teve, até pensando nessa questão da miragem, né? Da gente também ter uma imagem exacerbada e uma projeção também irreal de quem nós seremos, sabe? De quem nós queremos ser. Às vezes a gente coloca que a gente vai ser um cara, mano, o brabo dos brabos, sabe? E a gente espera que a pessoa com quem a gente vai se relacionar também seja. Sim. Sabe? E a gente começa, a partir da imagem distorcida que a gente tem de nós mesmos, também distorcer a imagem para outra pessoa. E aí, eu pensando... sou muito bom, então eu preciso de alguém muito bom. Exato. E aí, pegando um pouco do que o Gustavo tá falando da Virgínia, do Zé Felipe e tal, acaba que a gente, no nosso egoísmo, na imagem que a gente tem de nós mesmos, a gente começa a se relacionar pensando apenas naquilo que é benéfico pra gente. Exato. Não é mais benéfico? Acabou. Sabe? Então, eu parei de ser beneficiado com isso, então talvez tá na hora de terminar. E aí que mora o perigo. Vira um ego realmente, né? Você entra com a mentalidade de receber, não de servir, né? Isso. Relacionamento é serviço. Exato, que é a famosa história que a gente sempre ouve. Se você tá casando para ser feliz, já tá errado. Você tem que casar para fazer o outro feliz. Exato. Cara, isso, assim, a gente escuta várias coisas, né? Eu, como casado, posso dizer que tudo isso faz muito sentido. E na hora que o calo aperta, a gente tem que lembrar desses clichês, assim. Porque é exatamente isso. Quando a gente tá muito cansado, muito exausto, seja do trabalho, seja por um momento de desgaste no relacionamento. Seja de não dormir à noite mais. Oi? Seja de não dormir mais à noite. Porque tem uma filha recém-nascida. Se a gente não tiver essa mentalidade de que a gente está constantemente servindo, significa que a gente na verdade, que alguém é óbvio, né? Porque não tem em cima do muro. Ou você está casando ou se relacionando para fazer a pessoa feliz, ou você quer ser servido completamente. Não existe meio termo. E se você quer ser servido, primeiro que já é um patamar impossível de ser alcançado, porque você sempre vai exigir mais, e segundo que você coloca um peso exagerado na outra pessoa que ela jamais vai conseguir alcançar, né? conseguir alcançar. Você. E daí o teu relacionamento vai ser horrível. O desejo de você ser servido, na verdade, é uma carência sua que você tem. Exatamente. Entra muito naquele ponto que o Iago citou, né? De você estar completo para entrar num relacionamento. Completo com você mesmo. Você se conhecer, você... Pô, tem gente que quer se relacionar e a pessoa mesmo não gosta da companhia dela. Tem noção disso? Isso é loucura. Eu não gosto, nem você gosta de você, cara. Você não tem tempo com você, você não, sei lá, você não tem os seus hobbies, você não tem as suas coisas, você não treina, você não estuda, você não tem a sua vida estabelecida, né? O seu modus operandi de vida estabelecido. Como que uma pessoa vai entrar nessa bagunça sua e você vai querer sempre ser servido? Sim. Porque você não tem uma identidade sua firmada ainda. Exato. E assim, além disso, eu estou falando muito, mas eu queria ouvir vocês sobre o fato de pensar em terminar. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando a gente pensa que existe um processo, eu vou namorar porque eu quero casar. Eu vou contar a minha breve experiência de relacionamento. Quando eu conheci a Pri, ela não podia namorar, porque ela estava num curso de liderança aqui no Brasil, dentro da igreja, voltado... e ela tinha que ficar 1 ano, voltado para dentro da igreja para líderes cristãos. Então, eles não deixavam namorar porque vinha muita gente de fora, e daí, tipo, se a pessoa se relacionasse, ela ia ficar focada só naquilo, e daí não ia
viver nada atrapalhar do o curso. processo. E daí, tipo, acabava um mês, terminava e ela passou o ano todo com a cabeça em outra coisa e daí, tipo, terminou e acabou tudo, enfim. Aí a gente se conheceu no começo do ano e daí a gente foi conversando e tal. Depois de um tempo, quando eu comecei, eu falei isso pro Gu, quando eu comecei a dar bom dia, boa tarde, boa noite, eu percebi que alguma coisa estava acontecendo. E por eu ter, infelizmente, namorado outras 3 vezes, eu tava exausto de namorar. Bicho é namorador mesmo, né? Oi? Namorador mesmo. Começou cedo. Infelizmente eu comecei cedo, não recomendo isso pra ninguém. Eu tenho dicas do que fazer do que eu fiz, dicas do que não fazer do que eu fiz. Rodou mais clube que o Neymar. Oi? Rodou mais clube Calma que o aí, Neymar. cara. Calma aí. Não, Santos, PSG E Barcelona. Barcelona. E Al Hilal. Al Hilal, é verdade. Então é Então o igual Neymar eu. tá ganhando. Igual eu. Ele tá ganhando. Enfim, então, como eu tinha namorado, cara, eu tava tipo assim, velho, namorar e terminar assim é horrível. Você envolve sonhos, envolve a família da outra, ou do outro no caso. E, cara, terminar esses ciclos é sempre ruim, nunca é bom. Terminei bem não existe, senão não tinha terminado, essa é a verdade. Inclusive, acabei de assistir, não sei se assistam ou não assistam, o MrBeast soltou um vídeo sobre... Era, acho que 21 mês, talvez, ou mais, tipo era um cara e a ex dele, ou uma mina e o ex dele ficaram numa casa confinado, acorrentados. Eu vi isso. Pô, que isso. Não façam isso. Ia passando o tempo e ia diminuindo a corrente. Isso, exatamente. Não façam esse experimento em casa, pessoal. Vou lembrar que tinha câmera e gente lá o tempo todo. Exatamente. Mas lembre-se de algo, se você terminou, tem um motivo. Antes de voltar, pensa bem o porquê que terminou. Enfim. E aí, cara, eu não queria entrar num relacionamento pra terminar. Então, quando eu comecei a dar bom dia, boa tarde, boa noite pra Pri, eu virei pra ela e falei assim, olha, eu não sou criança e você também não. A gente sabe o que tá acontecendo aqui. Dica, nenhum homem, nenhuma mulher conversa dando bom dia, boa tarde, boa noite por 2 semanas seguidas se não tiver segundas intenções. Ou você é meio maníaco, ou maníaca. Ou carente. Ou carente. E aí maníaco. Tá na Mesma coisa. Isso, exatamente. Então, eu virei pra ela e falei assim, olha, a gente já sabe o que tá acontecendo e tal. Se a gente continuar a conversar dessa forma, a gente vai ser intencional para se conhecer, já que ela não poderia namorar, se conhecer para se relacionar. Se não, se você não quer nada, muito obrigado, não quero conversar com você. Por quê? Cara, eu já passei por isso, eu sabia como era conversar com uma pessoa, como dar esperança, como, conversar as palavras certas, e eu tava cansado disso. Então eu falei, ou a gente vai ser intencional ou não. Daí a gente ficou até dezembro conversando, a gente assistia filme online, tipo, junto, e contava até 3 barras de espaço junto e tal, e assistia, nem pensava na época em compartilhar a tela, tipo, e só um dava play e compartilhava a tela, né? Verdade, perfeito. Enfim, a gente fazia isso, a moda antiga, contava até 3 espaços. Aí, no final, quando a gente começou a se relacionar, a gente se conhecia. A gente ligava, passava horas conversando sobre que era o sonho, o que a pessoa queria, o que não queria. Cara, quase um ano inteiro conversando só sobre sonhos, desejos, quem era. Me fala a tua história, me fala... Tem gente que começa a namorar e nem isso sabe. Então, eu gostaria também de ouvir um pouco das experiências de relacionamento de vocês e pensar o que vocês... Eu sei que o Gu não se relacionou ainda. Viu, mulheres? Solteiro, zero bala, 100 quilômetros rodados. Não 100 quilômetros, 0 quilômetros rodados. 100. Sem ser numérico. Né? Eu queria ouvir um pouco da história de vocês e daí a gente já partir pro final, assim, também, porque, cara, eu queria que a gente deixasse breves recados sobre como a pornografia afeta o cérebro, principalmente dos homens, em relação a perspectiva e de relação e tudo mais. E depois eu falo um pouco sobre casamento, essa questão de sexualidade pra gente finalizar. Qual foi a pergunta? Só pra eu...
histórias de relacionamento. O que você poderia dar de dicas de erros e acertos que você já teve, no caso dos pré-relacionamentos que você teve? Não, do relacionamento também, né, cara? Uma dica boa, acho que é o que a gente já vem falando, né? Que é conheça Quanto bem. tempo durou seu namoro? Nossa, acho que nem lembro. Acho que 10 meses, 11 meses. Tá, pode ser 100 km rodados, então. Com certeza. Mas, cara, conheça bem. Isso baseado em experiência e baseado também em muitos casos que eu vejo. Então, conheça bem o jeito da pessoa, às vezes a família da pessoa também, todo o contexto de criação, mentalidade. Eu acho que o mais importante disso é a mentalidade da pessoa. Se é uma pessoa que realmente, para nós cristãos, né, teve uma experiência com Cristo e busca cada vez mais a melhoria em Cristo Jesus, de fato, que essa é a nossa caminhada, né? Nosso principal relacionamento é com Cristo Jesus, com nós mesmos e com o próximo. Porque se a gente não estiver alinhado com isso, a gente não vai conseguir servir o próximo, né? Servir o nosso cônjuge, o nosso namorada, da melhor forma possível. Então, eu acho que o principal mesmo é conhecer bem, saber os gostos dessa pessoa, onde essa pessoa quer chegar, alinhar a expectativa, fazer literalmente uma checklist geral com a pessoa, né? E realista também. E realista, né? Isso. Não criar sonhos mirabolantes, igual a gente falou, sim, ou ver um potencial. O Davi foi muito cirúrgico nisso. Não case, não se relacione com um potencial. Nossa, tal pessoa é tão boa assim naquela coisa, ou ela é tão bom nisso, pô, ela vai chegar lá, mas meu amigo, até chegar lá é uma dor de cabeça. Sim. E pode não chegar, e se não chegar você já vai estar casado com essa pessoa, emocionalmente já vai estar muito tempo com essa pessoa, pode ser muito desgastante o fim de um relacionamento em si, né? Você entra na vida da pessoa, a pessoa entra na sua vida, para tirar aquilo depois é muito doloroso. É horrível. É muito difícil. Na minha casa, luto. Entra na minha vida, né? Basicamente isso. Minha casa, minha vida. Não, e fica para sempre a comparação depois. Fica, exato. Quem tá melhor, né? Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Essa música aí Então, basicamente, ninguém entra num relacionamento para terminar ou querendo terminar. Então, entra sempre com a consciência de, cara, não que você não possa não errar durante um relacionamento ou chegar num término, mas de você se prevenir o máximo possível, né? Então, conheça bem essa pessoa de fato, né? Saia, enfim, faça perguntas, demore o tempo que for preciso durante uma amizade, como o Iago falou que teve com a Jaque. Tenha uma amizade saudável, realmente. Pra depois... Aí é um ponto importante, o tempo que for preciso, nem mais nem menos. O tempo que for preciso, não deixa passar. Vai prolongando, Não deixa passar. Em compensação, tem gente que muda de país. Oi, Hugo. E voltado pro homem específico, cara, vai se cuidar, mano. Vai treinar, vai fazer as coisas que você gosta. Eu tô muito nessa pegada de, sei lá, vou pro cinema. Às vezes eu pego um restaurante legal, vou sozinho. Pô, ir no cinema sozinho é massa, tá? É muito legal, legal, deixa cara. eu falar. Preciso fazer isso mais vezes. Eu sou meio contra. Legal, eu sou meio contra ir ao cinema sozinho, tá? Eu gosto de ir com brother. Filme para outro tipo de igreja que aqui então, a gente combina de ir, você fica numa cadeira, eu fico na outra longe. Não, assiste, pô, já fui muito em cinema. Filme de ação adoidado. Filme sozinho eu vejo em casa, mano. Pagar ingresso. Um cara sozinho no cinema pra um psicopata que tá lá, velho. Não, mas é legal a experiência, porque normalmente é muito padronizado de você fazer isso com outras pessoas, ou dentro de um relacionamento. Mas é um ambiente onde você vai se conhecer. Você vai ter um momento com você sozinho, perfeito, cara. Perfeito. Entendeu? Você vai ver, caraca, será que eu gosto realmente da minha companhia? Será que eu sou uma pessoa legal? E você consegue se analisar, entendeu? Para você entrar num relacionamento e perceber que tá pronto para um relacionamento. Sim. Outro ponto importante é ter amigos. Se você não tem amigo, filhão... Exatamente. Acende esse farol aí. Um outro ponto para julgar um possível relacionamento, o ciclo de amizade dessa pessoa. Perfeito. Se é uma pessoa que é sempre tretada com as amizades, sempre existe treta ali, a influência. Então, analise bem. Espírito de confusão. O espírito de confusão. Você vê que essa pessoa, pô, ela é sempre a coitada, sempre sofreu nos outros relacionamentos, sempre sofreu nas amizades. Existe... Tem que analisar, tem que ver bem. Mas é basicamente isso, o recado que eu poderia dar é esse. Se conheça bem, eu estou vivendo isso, de se conhecer. Vá para, sei lá, ter suas experiências próprias, treine bastante, faça dinheiro, que é muito importante também. Faça dieta. Faça dieta. Faça dieta. É importante. Faça dinheiro para um homem em específico, você ser um bom provedor. Então esteja, no mínimo, preparado para entrar num relacionamento também, com uma visão legal.
estruturado, né, para você não entrar e viver algo ruim, né, não proporcionar algo ruim. Proporcione algo bom para a pessoa que você vai estar junto. É basicamente isso, né? É simples. Para o homem é muito simples. Perfeito. Deixa eu aproveitar o Gustavo, depois o Iago fala também, daí fala tudo de uma vez, sobre... eu não sei qual é a tua experiência, mas o quanto você acha que a pornografia pode afetar o relacionamento, principalmente para um homem, mas a gente sabe que, infelizmente, as mulheres também têm esse vício, principalmente pela facilidade e tudo mais. Mas o quanto que você acha que isso pode afetar na perspectiva de relação? Cara, distorce muito a sua para o homem, né, em específico, tanto para a mulher quanto para o homem. Eu acho que distorce muito a sua visão daquilo que é real, né? Porque não é saudável, sua mente, falando, existe tanta pornografia quanto a pornografia que a gente às vezes acessa no Instagram, né? Às vezes a gente está sujeito a isso, Soft você porn, entrar... né? Exatamente. Soft porn. Aquele, sei lá, você tá rolando a página e vê lá uma foto desnecessária. Eu costumo dar um follow se eu vejo uma parada assim, algum amigo postando ou coisa parecida, porque é muito prejudicial para a sua visão, né? E a gente é muito guiado por aquilo que a gente vê. Então a gente quer idealizar algo, sei lá, baseado nisso. Eu, particularmente, nesse mundo eu nunca tive problema com pornografia, nunca fui um cara que consumiu isso, mas eu sei que isso pode corromper muito a sua visão daquilo que você pode enxergar como mundo ou ideal realmente, né, para um relacionamento. Uhum. Além de não ser saudável, Outro ponto para as mulheres agora mais específico, vai ver quem que esse cara segue no Instagram, né? Que às vezes entra lá, eu já tive experiência disso. Não precisa stalkear. Mas se você vê lá, o cara segue fulaninha de X. Isso. Mas você sabe que você vê no perfil da menina só tem merda, só tem bunda. Bunda pra lá, peito pra cá. Pi. Vitão, coloca aí um pi aí. Caraca, além desse cara ser cristão e consumir esse conteúdo, será que esse é um cara ideal pra você se disponibilizar, conhecer? O cara deve ter a mentalidade perversa, a mente do cara deve ser totalmente... Sabe, visada para isso, visada para algo pornográfico. Já diria o grande filósofo que os olhos não veem, o coração não sente. Então isso dentro de um relacionamento pode ser prejudicial por vários pontos, além do cara já ter normalmente, como que fala, prefigurar uma ideia disso na mente dele, do que é ideal para ele. Então a mulher tem que ser X desse jeito, daquilo que eu vi na internet, naquela foto ou em um conteúdo. Então, acaba trazendo isso e projetando para um relacionamento. Então, trazendo até mesmo, às vezes, um sentimento de frustração por não ser aquilo que ele está acostumado a ver e a se comparar, e gera frustração na cabeça do cara. Perfeito. Então, isso é muito forte também, né? Perfeito. Iago, histórias, relacionamentos Eu vou ser amorosos. mais sucinto, né? O Gustavo quase abriu o podcast dele aqui agora. Inscrevam-se lá. Gusti Pink. Primeira dica não comece um relacionamento depois de um mês ter terminado um. Não é legal. Muitos BOs, muitas tretas. Então se for 3 semanas, pode? Também não. É que é difícil, 2 né? meses, pode. Não, Também duro, não. né? É difícil. Qual que é o tempo ideal, Iago, para Não ingressar tem. em um novo relacionamento? Não tem tempo ideal, mas eu diria, fica pelo menos uns 8 meses quietinho. Não tem tempo ideal, mas tem muito tempo não ideal. Tem muito tempo não ideal. Exato. Mas, cara, acho que uma parada que é importante sobre isso, tava com tudo na cabeça e você me desconcentrou todo. Mas de você saber que o que você quer da sua vida é muito importante, né? Porque eu, quando comecei a me relacionar, eu não fazia a menor ideia. Eu só queria me relacionar porque eu achava legal, via as pessoas se relacionando e achava muito massa, né? E aí, quando eu entrei na igreja e me tornei um cristão, aí comecei a ver o discurso de, não, vamos namorar para casar. E aí, porque eu estava na igreja, eu achava que todo namoro que eu entrava... O cara quase caiu aqui. Isso, ó. Ó o diabo tentando te derrubar. Isso. Então, só por estar na igreja, eu achava que qualquer relacionamento que eu entrasse, então eu entraria com a mentalidade de casamento. Só que não. Eu dizia que era pra casar, mas era pra casar em sei lá quantos anos. Não tinha o casamento em vista, tinha só o relacionamento em vista e queria isso. Né? Então, esse é um ponto importante, né? Que às vezes a gente só entra nesse discurso de falar que a gente está se relacionando para casar, mas no fundo a gente está se relacionando só para suprir as nossas vontades, desejos, para não estar sozinho. Outra coisa é você se relacionar com alguém que você conhece e que essa pessoa te conheça.
né, que você conhece, é muito importante para você não se frustrar com algo que você esperava e você não encontrou. E sobre alguém que te conheça, eu acho que é muito também sobre o momento que eu tenho vivido hoje, né? Porque muitas vezes a gente sabe aquilo que a gente sonha, a gente sabe aquilo que a gente deseja, a gente sabe para onde a gente está caminhando, mas a vida tem seus percalços, tem muitos problemas, muitas frustrações, decepções, e às vezes a gente perde isso de vista. Perfeito. Então, acho que isso é muito importante quando a gente vai ler também Eclesiastes 4, do 9 ao 12, né, que fala que é melhor serem dois do que um, porque se um tiver com frio, o outro esquenta, se ajuda a levantar, enfim, o fio de três dobras não se rompe com facilidade, porque a gente consegue caminhar junto, né? Então, hoje, muito daquilo que eu vivo, muitas vezes é porque a Jaque, ela me lembra de quem eu sou. Ela me lembra do homem que eu quero ser. Ela me lembra do propósito de Deus na minha vida. É uma parceira, porque ela conhece quem eu sou, ela conhece o meu chamado, ela conhece meu futuro, os meus planos e tudo mais. Então, Já que conhece o futuro, que isso? Evidente, né? É a Raven, visão de É a mãe Jaque. de Iná. Mãe Jaque. Mas é muito importante ter alguém que te conheça, porque vai te ajudar nos momentos de crise, Sim. né? Então, é isso. Cara, é isso, tem muita coisa pra falar sobre relacionamento. A gente pode fazer mais episódios com o tema. Fala. E até o saber quem você é muito importante para você escolher a pessoa, né? Então, o meu primeiro relacionamento, quando eu me tornei um cristão, a pessoa era incrível, a gente se dava muito bem, a família também se dava muito bem, só que eu comecei a almejar ministério e ela não queria. Eu percebia isso em alguns Foi um bom detalhes. ponto Então eu falei assim, esse, cara, inclusive. talvez não faça tanto sentido assim. Tinha algumas coisas de maturidade? Tinha muitas, né? Mas tinha essa questão que Sim. eu sabia que eu queria viver algo mais profundo e não via muito isso nela. Perfeito. Tem muita coisa pra gente falar, muita questão de autoconhecimento, muita coisa pra escolher, mas o fato é o seguinte, a gente precisa ter Deus na base do nosso relacionamento. Jesus precisa ser o centro. Não pode ser o dorama, não pode ser... Qual que é a série lá das meninas? O dia que eu... O verão que mudou minha vida? Isso, É acho que é esse? isso. Não sei. Nome de série ruim, meninas. É Vocês alguma coisa assistem assim. Isso? Nome The Summer ruim. I Turned Pretty. Acho que é isso em inglês. Misericórdia. Então ela era feia em todo o resto. Outra doideira, né, esse negócio. Beleza. Mas vamos deixar. Vamos Loucurinha, deixar, senão a loucurinha gente pra só lá, vão assistir né? até aqui. A gente vai Vão ser assistir- cancelado no isso, final. Exatamente. Não, mas é interessante isso porque assim, a gente não pode olhar nem o relacionamento dos outros como métrica, nem o relacionamento das séries, dos filmes. A perspectiva que a gente tem que ter é da noiva com Cristo, né? Da igreja com Cristo e assim do marido e da mulher. Eu acho que essa é a perspectiva que a gente precisa ter, uma perspectiva bíblica. Então, hoje a gente tem muitas mulheres que estão esperando o cara perfeito, muitos caras que estão esperando a mulher perfeita e vão continuar esperando se for assim. Então, a galera fica tipo assim, mas eu não conheço nenhum homem. E o cara tá tipo, nossa, eu não conheço nenhuma mulher. Tipo assim, cara, pô, você não é um monge, tá ligado? Sim. Tipo, quem sabe o problema não tá em você, né? Tipo, Pode ser. não é que você seja necessariamente ruim, mas talvez na ótica que você tenha das Não tá pessoas. preparado também ainda, né? Então assim, a gente tem que estar sensível àquilo que Cristo tem como relacionamento, a meta, algumas metas importantes, tanto para o homem quanto para a mulher. É uma pessoa trabalhadora, serva, tem um coração ensinável, sabe? Tipo, tem um caráter maduro, a pessoa já tem alguma experiência de vida, não necessariamente de relacionamento, mas tem experiência de vida, sabe? Outra dica muito importante, você tem que analisar como a pessoa trata a família dela. É importante também. Porque você vai ser a família dela um dia. Então, como ela trata os pais, como ela trata os irmãos, os tios, os primos, diz muito sobre como ela vai te tratar. Então, Exatamente. tudo isso é muito importante para a decisão. E é importante a gente falar sobre isso. A gente pode até ter um outro podcast para falar sobre coisas específicas aqui, a continuidade desse, o parte 2. Porque a gente escuta muito pouco sobre tudo que é de relacionamento. A gente escuta pouco sobre sexualidade, a gente escuta pouco sobre o sexo antes do casamento. A gente, sexo é relacionamento da perspectiva bíblica. É casamento, né? Por isso que as pessoas que se relacionavam com várias pessoas já eram consideradas prostitutas, mesmo que elas não fossem prostitutas de profissão, né? Não existia certidão de casamento espiritual, existia sexo. Exatamente, Ainda existe, né? Exatamente. Então, tudo isso
a gente escutava pouco, então era meio que tipo assim, você e você são legais, vocês tinham que namorar. Tipo, era isso. Vocês combinam muito. Putz, o que a gente escutou disso na juventude, vocês combinam, o que é isso? Tá Ou às vezes, caraca, você podia namorar minha filha. Exato. Cheio de relacionamento arranjado. Pô, então, quando criança eu via muito isso. Perfeito. Nem tinha idade pra isso, 8 anos, 9 anos. Galã e água. Parava o jardim de infância. Cara, eu era uma criança bonita. Perfeito. O rei da creche. Então, se você assistiu até aqui, se você foi uma das 2 pessoas que assistiu esse podcast, coloca aqui se você quer a parte 2, tem muita coisa pra gente falar, e mandem as perguntas aí, os tópicos que vocês querem pra parte 2, pra gente falar. No mais, até aqui, orem, busquem a Jesus, e como Mateus 6,33 disse, buscar o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. até o relacionamento, Davi, até o relacionamento. Se você estiver em Deus, se você estiver buscando, construindo o seu, sendo obediente, até o relacionamento. Porque Deus é a pessoa mais interessada em que você tenha família. Então, se você quer ter família, você quer casar, quer ter filhos, Deus quer ainda mais. Então, lembre-se disso, mas Deus quer que você tenha uma família saudável, não só uma família. Então, isso é muito importante. A gente precisa de um bordão, né? Lembre-se, você é um Spark, então coloca a faísca por onde você estiver. Ele Criou do nada. Criou do Agora nada. é assim. Manda aqui pra gente qual é o nosso bordão. Ajuda nós. Isso está relacionado com o Spark. Isso, perfeito. Você é uma faísca. Vamos pegar o do Desescope e trocar por uma faísca. Você é uma faísca de Jesus por onde você estiver. Lembre-se disso, até a próxima. Genial.